Olá, este vídeo tem como finalidade tentar conduzir o assunto na astrologia a respeito do conceito do pai como sol no mapa natal, o pai herói, e também o pai autoridade, que é Saturno, o pai disciplinador. Mas não se pode pensar no mapa astrológico sem compreender pai junto com mãe, como também o símbolo do prazer, que é a mulher, a mãe mulher, e também o pai como disciplinador e autoridade. Então, pensar pai é também pensar mãe, no sentido da construção do afeto, da construção do sentido de proteção. E aqui nós temos essa imagem bem nativa, porque mãe é um processo de instinto, é um processo de vínculo, e ela constrói no filho toda uma relação de ser amado, ser desejado, ser querido, ser protegido. Sem esse sentimento, a criança se sente ao longo e cresce, homens adultos, com uma sensação de abandono e sempre buscando ardentemente alguém que lhe queira com o carinho que deveria ter sido dado desde o princípio pela mãe. Um outro fator importante nessa relação de pai e mãe é a forma como se conduziu a gestação. Como aconteceu essa gestação? O mapa astrológico que a gente utiliza é do nascimento da criança. Porém, a formação dentro de uma ordem divina se deu no processo da fecundação. Mas nós temos visto ao longo dos estudos astrológicos, do acompanhamento da vida das pessoas, que tudo está interligado, como uma engrenagem que vai movendo a outra. E o momento da fecundação vai refletir o momento do nascimento, como o momento da morte vai refletir o momento da vida. E, portanto, na hora que a gente olha o mapa astrológico, nós vamos ver como essa gestação foi aceita, como essa gestação foi cuidada, como essa gestação conviveu com o ambiente social externo, que é o que nós vamos ver nesse trabalho, com foco na constituição do pai como sol, herói, e na constituição do pai como autoridade disciplinadora. E aí nós vamos ver que esse sol, que é o ser que brilha, ele representa a nossa essência, o nosso brilho, a nossa busca de realização, representa o masculino em nós. Não a figura do macho, do indivíduo que é o garanhão, mas sim o indivíduo que se manifesta como aquele que brilha e que leva o calor de si para os outros. E é nesse sentido que ele é o pai, o sentido do espelho para o filho. E o herói, porque é nessas atitudes que o pai vai ter durante a primeira infância que vão marcar naquela criança o sentido de ser igual ao pai. Mas quando é uma menina, ela não vai querer ser igual ao pai, mas ela vai querer ser admirada pelo pai. Então ela vai querer vivenciar a sua vida com atitudes que ela entende que o pai iria admirá-la. Ela também quer ser a parceira do pai. Portanto, ela quer ser aquela figura que dá suporte a esse brilho paterno. Então o sol, ele vai representar a coisa mais importante
que é a forma como o indivíduo quer se realizar. Mas ele vai ter como referência a imagem paterna do herói, das atitudes nobres. Porém, o mapa astrológico vai dizer se essa relação é saudável, por essência da ordem divina, se na gestação isso estava fluindo de forma harmoniosa, ou se não, e nós vamos estudar um pouco sobre isso. A lua representa a mãe, representa quem recebe o reflexo do pai, que é o sol, a iluminação do sol, e reflete para a terra, para nós. Então, na falta do pai, a mãe é fundamental como iluminadora. Por isso, nas noites de lua, se pode caminhar com tranquilidade à noite, em função de poder enxergar as coisas, que é próprio da figura do pai, essa iluminação. Então, a figura materna que orbita a Terra, enquanto que a Terra orbita o Sol, a Lua orbita a Terra. A mãe está sempre ao redor do filho, mesmo que ela tenha que se ausentar, a mente dela está focalizada, as preocupações estão focalizadas no filho. E nós vamos encontrar o pai já capaz de ir mais longe e ir em busca da realização dele. E com isso, deixando um pouco o filho distante, porém com a sensação de que ele está protegido pela mãe. Então a lua representa os sentimentos, a afetividade, a proteção e o feminino, no sentido do afeto, do carinho, da reflexão da imagem que vem do pai. E a mãe representa nesse papel algo muito importante no que tange a gestação. Quando nós temos a gestação, a mãe que recebeu a centelha divina de luz, de gerar, né, a fecundação ali do espermatozoide lançado pelo masculino, que ela recolhe e vai dar vida a esse ser que se funde nos gametas do pai e da mãe. E na gestação, tudo que a criança já vai formar nesse processo de 9 meses vai estar associado a elementos químicos gerados pela mãe durante esse processo. Ou seja, os desejos da mãe, a força hormonal da mãe. A criança vai experimentar todo esse universo de relações com o que a mãe sente, com o que a mãe vive. Então, se o pai promove um ambiente externo a essa mãe, um ambiente saudável, gostoso, feliz, de aceitação dessa gestação, de aceitação dessa mulher nesse estado interessante, ela vai produzir elementos emocionais que vão gerar hormônios e enzimas no corpo, que vão circular por essa criança. Esse bebê vai estar sentindo essas sensações de prazer, de carinho, de bem-estar, de acolhimento, de aceitação. Porém, se isso não acontecer, for o contrário, a criança também vai sentir essas memórias dos elementos que circularam o seu corpo e o corpo da mãe, produzido pelo corpo da mãe, em reação às circunstâncias que ela está vivendo. Então, se essa mãe
tiver numa condição de gestação de medo, ela vai gerar uma criança com uma memória de medo. Se ela tem uma história gestacional num ambiente de repressão, seja moral, seja religiosa, seja de impedimentos dela expressar aquilo que ela pensa, a criança vai crescer com um sentimento de não poder falar o que pensa, de querer lutar contra aquele ambiente hostil de regras sociais, religiosas, morais que foram estabelecidas durante a gestação para aquela mãe. Se a mãe não podia falar a ponto de gerar até doenças respiratórias durante a gestação, a criança também vai ter barreiras respiratórias e barreiras principalmente de expressar opiniões e ideias. Então, cada fase da gestação vai promover algo que está relacionado ao pai, que é como esse pai promoveu a gestação de forma prazerosa, de forma carinhosa, com aceitação, ou o contrário. E isso vai refletir, então, no próprio nascimento da criança e o mapa astrológico que ela nasceu. Mas quando nós pensamos que isso está sincronizado com essa ordem divina universal que a gente chama de Deus, mas não é possível compreender à luz humana essa ordem, a gente consegue detectar a ordem e até calcular a ordem, mas compreendê-la não, porque é algo que está no campo da divindade. E a Vênus, que representa o símbolo do amor, da beleza, da sensualidade, do prazer, da sedução, da atração, da vaidade, são características que a mãe vai levar para a criança. No sentido que rege Touro o conceito de segurança, de prazer corporal, no sentido de regência de Libra, o sentido de companhia, de querer o bem para o outro, de querer agradar o outro. Essa é uma função materna, o planeta Vênus, no nosso mapa astrológico. É a mulher que vai representar para o homem o símbolo do amor e da beleza. A Lua representa o sentido do cuidado, da afetividade, mas a Vênus no sentido do que ela vai sentir atraída pela beleza. E no caso da mulher, a menina se espelha no modelo de beleza da mãe, no modelo de cuidar-se, da vaidade, do jeito de se expressar. E no caso do Saturno, que é a autoridade paterna, nós vamos ver como a criança vai lidar com essa imposição de autoridade, de fazer a criança ter disciplina, aceitar regras, limites, porque Saturno é o último planeta visível do sistema solar. E, portanto, fala desse processo de responsabilidade, de limites, de compreensão do seu conteúdo existencial. Saturno demora 28 anos e meio para dar uma volta no Sol. E, portanto, no nosso mapa astrológico. A gente chama de retorno de Saturno, porque aos 28 anos e meio, Saturno volta para o mesmo ponto que estava quando a gente nasceu. E esse é um momento de fechamento. 28 anos e meio é quando a pessoa fala assim, estou maduro, estou pronto para assumir todos os meus compromissos. Eu compreendi a realidade e as dificuldades da vida em todas as áreas que estão estabelecidas no mapa. E aí nós vamos ver que todo o sentido de autoridade, de responsabilidade, de profissionalismo, de planejamento da vida para atingir metas,
a ambição do indivíduo e suas próprias limitações estão implícitas no conceito do Saturno pai autoridade. Aí nós vamos ver que os astros que representam esses deuses mitológicos, que nada mais são do que uma expressão de uma história contada pelos os poetas aedos que iam de cidade em cidade, na antiga Grécia, depois Roma também. E aí nós vamos ver que eles contavam as histórias da formação de tudo, onde esses deuses representavam arquétipos da natureza humana. E quando a Terra foi formada do caos, Gaia, que é a Terra, viu que era necessário encontrar uma certa companhia, uma convivência com outro ser, porque ela estava só no universo. E ela formou o céu. Ela construiu o céu e o céu passou a ser o seu parceiro, que a fecundava toda vez que ele caía à noite, descia à noite. Se você for para um lugar muito escuro, sem iluminação, né, de lâmpadas elétricas e fogo, e você ficar vendo o anoitecer, você vai perceber que você vê como se as estrelas, ao ampliar o brilho, vai dando a impressão de que o céu está descendo sobre você. E assim representa Urano vindo fecundar a Terra. Ora, então, nós podemos dizer que o Urano seria o primeiro pai. Só que esse pai Urano, ele olhava os seus filhos, os titãs, as fúrias, Melíades, gigantes, ciclopes, hecatônguros, seres monstruosos de vários braços, cabeça, muito estranhos ao que a gente compreende, né, do corpo humano. Seriam os dinossauros, aqueles seres colossais. E aí, esse pai fala assim, não quero isso para mim. Volta isso para dentro do seu ventre. E a Terra foi obrigada a voltar esses seres para o seu ventre. Ora, então, Urano como pai, ele é um pai muito egoísta, que só pensa na criatividade dele, na liberdade dele. Não é o pai ideal, no sentido de pai que a gente espera. Mas é o pai que fecunda, é o pai que age, às vezes, irresponsavelmente. Mas imagine que o Urano vai estar no mapa astrológico da pessoa. Todos temos Urano no nosso mapa. Mas pode acontecer de Urano estar junto com o Sol, numa conjunção, pode estar junto com Saturno, numa conjunção. E isso cria um modelo de um pai que é rebelde, meio que liberal, meio que que não está muito preocupado com o acompanhamento dos seus filhos. Isso pode acontecer, nós vamos ver alguns exemplos de mapa para estudar essa relação e vamos compreender um pouco essa história paterna. Mas Gaia, querendo ser mãe, querendo cuidar dos seus filhos, entrega uma foice que ela fez para Saturno. Saturno nasceu, ela entregou a foice e falou bem assim, olha, para com essa criação desenfreada de Urano, do pai de Saturno. Então, quando o céu veio de noite, simbolicamente, Saturno foi com a foice e cortou os testículos de Urano. Ora, isso então fez com que interrompesse a criatividade, a geração contínua sem responsabilidade, e com isso Saturno passou a reinar como autoridade de tudo, porque ele mandou os seus irmãos tudo para o interior da Terra também, né? o ventre da mãe de volta, foi castrador também, né? Urano castrador, Saturno também castrador.
e casou-se com sua irmã, Cibele, para poder ter o controle, não dividir o reino, o poder dele com outros deuses. Então casou por interesse, né? Interesse econômico, objetivo futuro. E ele soube, através de um oráculo na terra, que um dos filhos dele ia trair. Aí ele passou a pegar todos os filhos que nasciam e engolir. E Cibele, também querendo ser mãe, quando nasceu Júpiter, o Zeus, ela entrega uma pedra embrulhada no manto, enquanto que Saturno estava ocupado com os afazeres dele. Ele engole então a pedra, achando que era o seu rebento, seu filho Zeus. Então Saturno representa um castrador também. E ao ser enganado, porque ele fez um ato de castrar o pai, então ele passa a ter medo de ser enganado e acaba sendo enganado. E aí Zeus pega com a prudência, entrega a ela uma espécie de remédio que vai ser usado, que vai ser entregue por Cibele a Saturno. Saturno bebe aquela porção e faz o vômito dos seus filhos, Plutão e Netuno, que se unem a Júpiter para lutar por 10 anos por essa composição de trono, ou seja, destronar o pai, para poder eles terem condição de cuidar do reino, né, do Olimpo, de uma forma mais adequada. Então também nós vamos encontrar na figura de Saturno o sentido de querer castrar o pai para ocupar o trono e depois de ser desafiado pelos seus filhos. E será preciso fazer esse vômito. O pai precisa fazer esse vômito para poder entender que ele não tem que castrar os filhos. Mas quando ocorre isso? Dos 12 anos até os 21 anos. São 10 anos, que é da adolescência, o início da adolescência, marcado geralmente por 12 anos, e o fim da adolescência, quando o indivíduo, a criança assume, aliás, o jovem assume a sua maturidade, dizendo: eu tenho 21 anos de idade, eu sou agora dono do meu nariz, do meu reino. E assim deve ser. Ora, então nesse jogo, nós temos a mãe querendo ser mãe, querendo cuidar do filho, querendo proteger o filho. Mas é o Sol que vai nascer da relação, vamos dizer, extraconjugal, né, de Júpiter com Latona, que nasce o Sol e a Lua. E o Sol e a Lua vão representar os dois luminares, os dois que vão se dedicar a fazer com que a vida na Terra tenha um fluxo, como são as estações do ano, a primavera, verão, outono e inverno, e as fases da Lua que vão gerar as marés e o fluxo das águas. Ora, nós vamos encontrar na mitologia a Lua assistindo o parto do seu irmão Sol. E muito sacrifício, porque a Juno, que era a esposa vingativa de Zeus, né, ciumada, pediu à deusa do parto na época para poder não deixar a Latona ter os rebentos, né? O Sol e a Lua, os filhos dessa combinação do seu marido Zeus com Latona. Então, a Ilítia, que era a deusa do parto, não foi assistir o parto de Latona, e Latona sofreu muito no parto, e até que as outras deusas se reuniram vendo a dor da Latona e pediu a presença da Ilítia, que ao chegar então nasce a Lua.
e depois a lua assiste o nascimento do sol. Então a lua passou a ser, a partir de então, representada como a deusa que cuida do parto, que rege o ciclo menstrual de 28 dias, que é o ciclo da lua ao redor da Terra. Então toda uma estrutura organizada do universo. Aí nós vamos então compreender isso tudo à luz do nosso mapa astrológico. Como isso sim se relaciona com o nosso mapa. Ora, ao olhar a obra de Da Vinci, nós temos a figura dos signos Áries em oposição a Libra, temos Touro em oposição a Escorpião, temos Gêmeos em oposição a Sagitário, temos Câncer, que representa a mãe, que representa o lado afetivo, protetor, querendo acolher a dor do outro, cuidar dele. Então Jesus afirma na cena, um de vós vai me trair, aí, coitado dele, nossa, o que eu posso fazer para proteger o meu filho? Esse é o simbolismo de Câncer aqui em Filipe. E nós temos em Capricórnio a figura da autoridade, todo lá, epa, que história é essa? Que estão tá dizendo aí, eu não tenho nada com isso, olha bem aqui. Então essa autodefesa capricorniana, essa rigidez, Câncer flexível, representando a lua de Câncer, Saturno representando a autoridade paterna, que é uma oposição à lua, veja. São signos opostos, Lua e Saturno. A Lua é o astro que está mais perto da Terra e Saturno que está mais distante, visível da Terra, né? Porque hoje nós temos Urano, Netuno e Plutão que estão um pouco mais adiante de Saturno. Então essas referências são importantes. Saturno dando limite e a Lua influenciando demais o filho. Por quê? Influencia no sentido das marés, constante do fluxo da vida, da geração das sementes e tudo mais. Ora, depois nós vemos Leão, que representa o Sol, junto com a Lua. São irmãos, são luminares. E representa aqui um ser que brilha, que quer aparecer, que quer ser o centro das atenções, porque o Sol, quando está demais, queima a gente, quando está de menos, dá frio. Então a gente precisa desse Sol, desse Pai, mas esse Pai na medida certa. Quantos artistas e pessoas que foram sucesso trouxeram barreiras graves para os seus filhos em manifestar-se? Por conta exatamente desse filho ver esse pai tão brilhante, tão encantador, tão que parece para ele impossível de se tornar igual ao pai. Brilhante, encantador como o pai. Como um empresário de grande sucesso, que começou do zero e se tornou bilionário, ele vai ter um filho que vai ficar com medo de fracassar em relação à história do pai. Então essa história de brilhar demais para o filho é problemático. Como brilhar de menos é problemático. Olha o nível de equilíbrio que nós temos que ter ao sermos pai de uma criança. E aqui nós temos Aquário, que é o oposto ao Sol, que representa Urano, enquanto que o Sol quer ser importante para o filho, quer brilhar para o filho. Urano está nem aí, ele enterrou lá os filhos dele lá no ventre da mãe de novo, da terra de novo, como uma forma de não ligar muito para a questão dos filhos. Ele mais está pensando numa visão de coletividade. E aí nós temos Virgem, que representa aqui um ser que está muito crítico, muito detalhista, olhando para a ponta do dedo indicador, enquanto que Peixes completamente exposto, inclusive único com os pés iluminados, que representa a regência do signo de Peixes. Então, quando nós olhamos o Sol como pai herói, nós vamos pensar Leão.
Quando nós vamos pensar o Sol como pai e autoridade, nós vamos pensar Saturno, Capricórnio. E quando nós olharmos a mãe protetora afetiva, vamos olhar Câncer. E vamos ver a mulher feminina, delicada, companheira, nós vamos ver Libra, que é a preocupação estética e preocupação de agradar. Então, quando agora nós vamos compreender as regências planetárias, nós vemos que há uma ordem muito bem elaborada pelo esse universo fantástico, que coloca nessa regência do Sol regendo Leão e a Lua regendo Câncer, como luminares. É daqui que sai a energia. Quanto mais vai indo em direção a esse ponto, mais frio vai ficando a vibração do momento. Então, nós vamos ver que a figura do Sol rege o signo de Leão. O pai herói é o pai que é o centralizador, mas pelo encantamento, pelo brilho, que é prazeroso estar ali. O leão é o signo do fogo fixo, é a fogueira estável, brilhante. Então, a gente quer estar perto de uma fogueira bonita, estável. Essa é a imagem do Sol de Leão. E a Lua representando essa relação de proteção, afeto, carinho, amorosidade, de realmente acolher, de nos alimentar, que é o simbolismo materno. Na faixa seguinte, nós vemos o planeta Mercúrio, que representa a comunicação. É o astro que fica girando ao redor do Sol. Ele é o mensageiro dos deuses na mitologia, muito falante, muito comunicativo. Já temos um outro vídeo que fala sobre a mitologia. E aí nós vamos ver que Mercúrio é o instrumento de comunicação do ser e dos sentimentos do ser. Então é através de Mercúrio que nós vamos expressar nossas opiniões e nossas ideias. E depois vem a Vênus na próxima camada, que é a Vênus preocupada com a questão material, os prazeres corporais, a pele, o paladar, a audição, o tato. E nós vamos ver a preocupação de agradar o outro em Libra, preocupação estética, preocupação de ser amiga, de fazer as pessoas felizes com sua presença e a atratividade feminina. Na próxima camada de energia, que vai se tornando mais fria, nós temos Marte em Áries, individualista, meio que garanhão, querendo mostrar seu poder, eu sou capaz de fazer, eu vou avançar. E com isso, na própria mitologia, ele se apaixona pela Vênus. Marte e Vênus estão no grande amor da relação do Olimpo, amor apaixonado, e gera com ela os filhos Harmonia e Cupido, que são os filhos harmônicos, que são os satélites do planeta Vênus. E no momento em que eles são rompidos, porque Vulcano, a Vênus foi obrigada a casar com Vulcano por causa da discussão entre as deusas do lar, da sabedoria e das artes, que dizia que a Vênus atrapalhava as artes com sua beleza, a sabedoria com sua atração dos homens e a própria relação com o lar, porque ela acabava afastando os homens do lar. Então ela recebeu como punição, a pedido dessas três deusas, Júpiter, que era o deus que comandava tudo, que ela deveria casar com Vulcano, que era um ser muito feio, esquisito. E quando então ela continua o amor com Marte, Vulcano faz, muito habilidoso, faz uma rede de ouro, a rede de ouro invisível, tudo é mítico, né? E prendeu a Vênus e Marte no leito e chamou todos os deuses para ver a vergonha da Vênus. Quer dizer, o simbolismo que é a mulher que parece que se torna envergonhada, né? Isso é um simbolismo masculino.
E Marte, em vez de acolher a Vênus, ele sai andando pelo planeta, pela Terra fora, e Vênus lança a sua vingança, como deusa do amor, que Cupido fizesse Marte se apaixonar por todas as mulheres que ele encontrasse. E mesmo assim, brigados, eles tiveram novamente alguns romances que nasceram o medo e o terror, Phobos e Deimos, que são os satélites de Marte, vivem ao redor de Marte, Phobos e Deimos, inclusive todo um corpus todo tortos, né? Não é, parece uma batata encruada, cheia de buracos. Assim são os satélites naturais de Marte. E lembrar que a mitologia não conhecia nada disso, mas já deu o simbolismo do que um dia talvez nós tivéssemos a compreensão física dos astros como são. Então, ao observar as questões que nós temos dos signos e das regências planetárias, nós vamos vendo que existe uma ordem que vai nos levar a compreender esse pai herói, que é o Sol, e Saturno, que está na zona mais fria, onde Marte é individualista e Marte em Escorpião, ele era regente de Escorpião antes de se descobrir a existência de Plutão, e em Escorpião ele representava a estrutura da ação, do guerreiro estrategista, do general da guerra, que era estrategista e também belicoso, sexualmente muito impositivo, que tomava forças as mulheres dominadas. Então, enquanto Marte é a sexualidade expositiva, esse é a sexualidade dominadora. Plutão, na mitologia, ele pega a sua esposa, ele vai lá e pega a Prosérpina, que é a Perséfone, pega e toma ela para si. Toma ela porque ele queria, ele se apaixonou pela Perséfone, então ele foi lá, pegou o manto invisível e carregou ela para o reino do Hades, que era a moradia do subterrâneo de Plutão. Então Plutão, ao ser descoberto, ele passa a ser o regente de Escorpião, porque ele tem muito mais característica de Escorpião, do subterrâneo, dos hormônios, das questões mais fortes. Na próxima camada de energia mais fria, temos Sagitário, que representa, Júpiter representa Sagitário, rege Sagitário, como o senhor das leis, das regras. Não, se ele fez errado, tem que pagar. Ele não pode seguir, se a lei diz que... Então a lei é fria, a lei é dura, a lei tem que ser cumprida. Quando ela não é cumprida, gera o caos. Então Sagitário não tem a expressão da afetividade, e sim a expressão da autoridade superior, onde eu sou visto como o sacerdote, o juiz, é aquela coisa da manifestação do ego. E em Peixes, nós vamos ver Júpiter representando a natureza da crença, da fé, do acreditar que ele é o melhor, que ele vai ser abençoado por Deus, porque ele é bonzinho, porque ele tem sentimentos humanos, que ele quer o bem de todo mundo. Então, ele acha que ele está mais perto do paraíso. E Netuno, ao ser descoberto, passa a reger Peixes, que representa toda essa coisa mística, sensível, essa coisa do lado humano, do lado de pensar a humanidade como uma família só, uma relação de auto-entrega. Por isso o cristianismo é um ciclo da era de Peixes que representa o sacrifício, a doação. Os pescadores, peixes têm a representação do mar, Deus Netuno, Poseidon, que rege o signo de Peixes. Mas se você olhar, é uma coisa meio fria. É uma coisa meio individualista. Não é como o sentimento da lua que quer o filho para si. É uma coisa meio assim, eu amo toda a humanidade, né? Como uma coisa meio distante.
E aí chegamos na zona mais fria, Saturno regendo Capricórnio, castrador, que vai lá e corta os testículos do seu pai, aprisiona os seus irmãos para manter o poder, pensando no futuro, pensando nos problemas que pode gerar no futuro. Ele casa com sua irmã e com isso ele engole os filhos para poder não deixá-los um dia destroná-lo. E em Aquário, essa frieza matemática, lógica, racional. Aquário, na Revolução Francesa, quando Urano foi descoberto, trouxe toda uma situação de disputa pelo poder central, porque Aquário é oposto a Leão. Então havia o monarca, né, o imperador, o rei, e esse rei tem que ser destronado. Saturno vem, na época, regia Aquário. Urano vem e assume esse papel de destronar, reunindo a coletividade contra o poder central e faz um verdadeiro derramamento de sangue. Como também aconteceu no modelo de ocupação de Cuba, com a Fidel Castro assumindo o poder autoritário central e Che Guevara assumindo o papel que foi feito por Mirabeau na Revolução Francesa, de matar todo mundo que tivesse contra esse novo poder, esse poder autoritário e central. Então, Che Guevara passa a ser o guerreiro que entra com armas e vai matar quem estiver opondo a essa imposição. Então, Saturno tem a ver com essa frieza. E aí nós vamos ver Netuno sendo descoberto quando a psicologia estava nascendo, a hipnose, o espiritismo, o Seixonoye, o ocultismo tibetano, todas as religiões mais místicas surgem com a descoberta de Netuno, como também o ópio e outras drogas alucinógenas. Depois nós vamos ver Plutão sendo descoberto em plena Segunda Guerra Mundial, o surgimento da química, o aprofundamento do conhecimento da matéria e a questão da bomba atômica, que é a força profunda dos átomos e destruidora. Então, nesse sentido, ao conhecer essas informações, nós vamos agora começar a compreender a história na mitologia e na astrologia e no mapa natal do símbolo solar e do símbolo saturnino. Mas vamos brevemente passar uma imagem de cada um desses astros. Temos o Sol, que representa esse pai herói de brilho, de encantamento, de seu centro, que todos orbitam ao redor dele. Temos a Lua, que representa essa proteção, essa influência sobre o filho no campo emocional. A Lua é o sentimento. Nós temos que lembrar que psique, em grego, foi traduzido para ânima em latim. E ânima representa o ser animado, o ser animal. Nós somos animais porque temos ânima. E na tradução para o português é alma. Então, seres com alma, seres que têm a animação própria. O vegetal não tem alma, porque ele não tem essa expressão, apesar de ter reflexos. Se você colocar um ambiente mais hostil perto de uma planta, ela vai responder a esse ambiente hostil. Mas segundo estudiosos, não por ter uma alma, mas por ter uma relação de resposta aos estímulos físico-químicos. Enquanto que o animal já tem percepções, ele tem desejos, ele tem movimento que lhe faz ter uma certa autodefesa, ele quer prosperar, ele quer se defender, não quer sofrer, ele quer ser, de uma certa forma, predominar sobre certas coisas. Então a Lua representa a alma humana, o sentimento de proteção, o sentimento de medo, o sentimento de procriação, de perpetuar a espécie. Enquanto que o Sol vai representar o sentido do herói, aí já
cai no campo do espírito. O espírito, no sentido grego, era aquilo que motivava o ser. Então, o ser precisa fazer feitos heróicos, exatamente para poder ter o seu brilho e ser lembrado pela eternidade. Já a Lua fala desse movimento de apego, de medo, de insegurança, de proteção, de ser amado, de ser acolhido. Isso é próprio da alma humana. Mas se uma pessoa nasce com o Sol no signo de Câncer, aí ela tem como desejo de herói o ser protetor, o ser que comanda a família, que organiza a família, que vai morrer com a sensação de que cumpriu o papel dele de ser um bom pai, ser o acolhedor da família, o protetor. Então, o Sol é o nosso ideal, vai depender de qual signo que está o Sol no nosso nascimento, para sabermos que herói nós queremos ser. E aí nós temos Mercúrio, que representa a forma como nós pensamos, a análise, a comunicação, inteligência, esperteza, o lado do comércio, a análise dos fatos, a lógica, a racionalidade. Que rege Gêmeos, que é mais falante, rege Virgem, que é mais teórico, mais técnico, mais prático. Depois nós temos Afrodite, que é a Vênus, que fala desse simbolismo que a gente busca do amor, da beleza, que vai estar representado na figura materna em primeiro plano, da mulher que a gente ama, do tipo de mulher que a menina quer ser e do tipo de prazeres que a gente busca. Marte já vai nos dar o sentido da ação, da liderança, da sexualidade, da coragem, da paixão, da iniciativa, da vontade de vencer, da vontade de se impor. Nós podemos achar no mapa astrológico de uma menina o planeta Marte muito forte, e ela vai ter atitudes masculinas no sentido de imposição, de desejo de vencer, ela é que tem que conquistar e assim por diante. Depois nós temos Júpiter, que é essa figura de ser que sabe tudo, que conhece tudo, que é oculto, que tem amizades, que faz cursos, viagens, estuda as leis, quer determinar o que é certo e o que é errado, a religião, a fé como moralidade, diferente de Peixes, que tem a ver com a fé meio que de humanização. Religião tem a ver com imposição de regras, que é próprio de Zeus, Saturno, Júpiter, aliás. E Saturno, esse pai autoridade que nós vamos analisar no nosso mapa astrológico, que determina para nós exatamente o sentido de limite, de responsabilidade, de profissionalismo, de planejamento, de ter metas, de ter ambição, de ter os cantos compreendidos, até onde eu posso ir. E é nessa função que veio Urano romper esse limite, onde a Revolução Francesa foi o marco da descoberta de Urano por um garoto de 16 anos. Traz a inovação, a revolução, o idealismo, a inventividade, a tecnologia, a política, o conceito de reunir-se para definir o melhor para o todo e não para um indivíduo. É lógico que a política que nós conhecemos no Brasil é uma política completamente inequívoca, uma política que volta-se mais para o governante do que para o todo, que é típico das relações de ego. E aí tem a ver com o mapa astrológico do Brasil. Então tem a ver com o futuro, com objetivos além. Mas além, muito além, enquanto que Saturno representa o planejamento para atingir uma meta real, Urano está sempre pensando num futuro que virá, num futuro muito distante. E aí nós vemos Netuno, que representa espiritualismo, autossacrifício, imaginação, misticismo, escapismo, sonho, artes, que é a era de Peixes. É uma era que a gente pode depois estudar especificamente a era de Peixes e ver como ela é fundamentada em fantasias, ela é fundamentada em textos infantis, enquanto que o signo de Virgem quer ver para crer, o signo de Peixes quer
crer para ver. Então ele crê que ele, sendo bonzinho, ele vai herdar o reino dos céus. Enquanto que Virgem vai falar bem assim, onde é esse reino dos céus? O que tem lá? Como é que é lá? Me mostra. Como é que faz? O que eu vou fazer lá? Porque se for para ficar à toa, eu não me interesso por isso não. Então, quer dizer, peixes têm essa coisa do acreditar simplesmente e viver nesse mundo da crença. Que um dia a terra, todo mundo vai ser irmão, vai estar todo mundo feliz junto. Ilusão. A vida na terra nunca foi, nunca será de forma harmoniosa como se pensa peixes. Porque há um movimento cíclico que a gente estuda na astrologia que mostra que a confusão sempre estará presente. E Plutão, que é o deus das transformações, do instinto sexual latente, as estratégias, os instintos do ser humano, o dinheiro, a morte, o sentimento de poder, mas é um poder estratégico, um poder por trás das cenas. Não é aquele poder de leão que quer, eu sou a fogueira brilhante. Não, aquele poder do gelo que guarda a sua energia, que queima quando a pessoa segura no gelo. Então, o escorpião é o símbolo da força intensa, interna, profunda, que não brilha como o leão, que é o brilho maior, né, do sistema solar. Aí nós vamos ver que essa relação pai autoridade, conduzindo seu filho, orientando seu filho, e essa relação de mãe, que é a proteção, o aconchego, que dá a essa criança, desde a gestação, todo o seu processo de construção, é o que nós vamos começar agora a entender à luz do mapa astrológico de vários exemplos que nós vamos agora estudar. Vamos agora começar, então, a analisar o Sol, Saturno, Lua e Vênus no mapa astrológico, mas sempre pensando no conjunto em relação aos outros astros, e compreender o sentido das casas astrológicas que vai nos indicar onde cai esse Sol, esse Saturno, essa Lua, esse Vênus. Temos aqui um mapa astrológico de alguém que nasceu com ascendente em Áries. Ora, a cada 2 horas a Terra gira, portanto essa flecha vai girando, cada 4 minutos 1 grau. A cada 2 horas ela anda 30 graus. Ou seja, a cada 2 horas nós temos um signo diferente subindo ali na linha do horizonte da cidade em que nós nascemos. Nesse caso, até por um bom exemplo, o ascendente estava no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. A casa 1 tem a ver com o eu, a personalidade, e a casa 7 o outro, porque é a casa do 7º signo, que é Libra, é o outro. A casa 2 do meu patrimônio, dos meus valores, o que o indivíduo tem como importante conquistar em termos patrimoniais e segurança. A casa 8 são os valores do outro, o que o outro importa na nossa relação patrimonial. A casa 8 tem a ver com herança, porque é o patrimônio do outro. Tem a ver com sexualidade, que tem a ver com a intimidade com o outro. Que a sexualidade é patrimônio do outro, vamos dizer assim. A casa 3 é dos irmãos, parentes e vizinhos. A casa 9 é o oposto, que é o que está distante, é o conhecimento especializado, são as viagens, todo o horizonte de distância. E tem a ver com regras, leis, filosofias, autoridade, justiça, autoridade filosófica, autoridade do conhecimento. Enquanto que Gêmeos, o conhecimento geral, o conhecimento localizado, as relações de vizinhança, irmãos, parentes. A casa 4 já fala da mãe, do passado, da estrutura de lar, que pode ter uma forte influência do pai, dependendo dos planetas que estão presentes. Neste caso, nós temos um mapa astrológico de uma pessoa que tem o fundo do céu em Câncer, então a influência materna é muito grande.
E a oposição é a casa 10, que é a casa do Capricórnio, que tem a ver com a autoridade paterna, objetivos do pai, como nós vamos nos sentir em busca de algo. É uma meta, meio do céu é meta, objetivos, realização profissional, status social, que é a representação do pai, a autoridade. Por isso Saturno rege Capricórnio. Casa 5 é da autoestima, é o signo de Leão. A casa do quinto signo é o brilho, o sucesso, o ser presente. Cheguei, olha eu aqui. São as conquistas do ego, da autoestima do indivíduo. Enquanto que o oposto fala do coletivo. Então, Leão e Aquário. Leão são os filhos, o lazer, o esporte, o prazer, a alegria, e a casa 11, aquilo que tem a ver com ideologia de grupo, tem a ver com os filhos dos outros, a luta por um ideal de coletividade, a busca de fazer uma política em relação ao coletivo. Aí nós vamos ver a casa 6 do trabalho, da saúde, da dedicação ao dia a dia, aquilo que a gente tem que se cuidar para não ter problema de saúde. Tem a ver com o trabalho cotidiano, enquanto que a casa 12 tem a ver com a caverna do indivíduo, tem a ver com a fantasia, os sonhos, as aspirações utópicas, a solidão. Então, a casa 6 é virgem, a casa 12 é peixes. Então, a casa 6 está dizendo aquilo que eu faço porque eu estou aqui vendo e preciso fazer. A casa 12 já é o do sonho, aquele sonho que um dia eu vou fazer, porque um dia isso vai vir assim, eu vou poder fazer, vai acontecer alguma coisa mágica, mística, que não depende nem muito de mim, mas a coisa vai vir e eu vou realizar. Então é um negócio de um sonho que é próprio de peixes. Então quando a gente pega agora o sol dessa pessoa que nasceu, não precisamos falar quem é um exemplo. O sol estava em Capricórnio. Ora, sol é o herói, Capricórnio é a autoridade. Então essa pessoa nasceu com um pai que é símbolo de autoridade, responsabilidade, de profissionalismo, de competência, na casa 9, que é a casa da filosofia, religião, ciência, da justiça. Então, meu pai é verdadeiro, ele é meio que pastoral, querendo ser um sacerdote que diz para onde deve direcionar as pessoas. É um pai estudioso que está sempre representando aquele homem preocupado com o conhecimento, o saber, que gosta de viajar para conhecer mais culturas e poder ensinar mais sobre o que aprendeu no mundo. Não é um pai muito preso ao cotidiano da infância, mas sim ao cotidianos filosóficos, de participar de uma religião, de participar de um grupo de pesquisa, de estudos avançados. Então o Sol em Capricórnio é um pai sério, responsável, que é o que a criança quer ver no pai. E na casa 9 esse pai ganha ares de saber. Eu admiro meu pai pelo que ele sabe, pelas verdades que ele conduz. Então uma pessoa dessa pode ter um pai meio que professor universitário, como pode ser um juiz, pode ser um pastor de igreja, ou pode ser uma pessoa de uma atividade mais simples, mais cotidiana, mas um pai que demonstra que faz aquilo com profissionalismo, com correção e quer o bem da justiça, da verdade, independente de ser um pai rico ou pobre. O importante para essa criança é que esse pai é uma representação moral, filosófica e de seriedade e profissionalismo. Ora, o Sol estava naquele momento em conflito com o ascendente. E o ascendente é como a criança se expressa. Então parece que ao chegar a informação de que essa criança viria ao mundo,
esse pai ficou meio baqueado. Opa, não era a hora, puxa vida, agora que eu estou fazendo meus estudos, agora que eu estou avançando aqui, preocupado com essa condução dessa igreja ou dessa congregação que eu participo, de repente agora eu vou ter que ser pai. Então, quando o Sol está em conflito com o ascendente, parece que chega meio algo que não devia ser naquele momento. E assim a criança tem essa sensação de que não é muito fácil ser aceita quando chega. Chega de forma impositiva, chega de forma ariana, né? Impositiva, guerreira, meio masculina, atividade forte. E olha, a Lua estava em Áries, na casa 12. Olha que exemplo muito interessante, porque a mãe e o pai são incompatíveis. O pai herói incompatível com a mãe protetora, que em Áries significa uma mãe que teve que se virar sozinha, porque ela tinha que se cuidar, porque o pai estava lá preocupado com as filosofias, com a profissão, e a mãe tinha que se virar sozinha, tinha que ser uma guerreira, Lua em Áries, uma mãe guerreira. Na casa 12, que é da solidão, da fantasia, dos sonhos, a minha mãe se sacrificou pelos filhos, olha, porque ela teve filho, ela teve que abandonar um monte de coisa que ela queria fazer para cuidar dos filhos. Então a pessoa cresce com a sensação de que essa mãe, ela ficou numa condição de sacrifício e vai querer fazer de tudo para fazer essa mãe feliz. E seguindo essa ideia do pai moral, justiceiro, mas querendo dar abrigo à mãe, cuidar da mãe, ser um muro de lamentação para a mãe. Mas Saturno estava aqui na casa do casamento, da vida 2, da parceria. Ué, Saturno é o pai autoridade, estava em Libra, que caracteriza um pai que se preocupava com o outro, que queria fazer o melhor pelo outro. E se responsabilizando pelo outro, mas parece que fraquejou no sentido do casamento. Ou seja, ele não era tão parceiro da minha mãe. Esse é o sentido da Saturno na casa 7. Então, a pessoa que nasce com Saturno na casa 7 fala bem assim, eu preciso ser parceira da minha mãe, eu preciso dar apoio a ela, eu preciso ser companheira dela. Porque, de alguma forma, esse pai é companheiro das pessoas. Gosta de estar sempre com pessoas, mas faltou a atenção à mãe. Então, Saturno na 7, a pessoa quer casar com a mãe, mas como se fosse ocupar o papel do pai, a autoridade. E culpa o pai de ter sido meio que não muito dedicado à relação com a pessoa que ele casou, a mãe. Então, isso cria um antagonismo desse pai, que é responsável sério, filosófico, moralista, juiz, condutor das verdades, mas que agrada muito aos outros, porém deixa a desejar. Por isso Saturno é onde a gente cobra muito do outro. Então esse pai companheiro de todo mundo, mas para a mãe parece que não foi tão companheira assim. Então essa pessoa que nasce nessa condição, ela nasce preocupada em ser responsável e se cobra por essa responsabilidade para dar atenção ao outro. Então, numa relação, essa pessoa vai fazer de tudo para ser responsável pelo outro. E se por acaso não der certo, houver a separação, ela vai viver eternamente culpada por não ter sido capaz de manter a relação estável. De não ter sido capaz de fazer o outro feliz. Então veja que a ligação materna é extremamente idealizada e a relação paterna é a mistura entre o pai e a autoridade, mais um pai e autoridade voltado à filosofia, religião e ciência e coordenar as pessoas para irem para a salvação ou para o conceito de justiça, e o outro lado, a preocupação demasiada
em dar atenção aos outros, mas deixando um pouco falho a relação como parceiro da mãe, que está numa condição de autossacrifício e que tem que ser a base de sustentação da família, enquanto que o pai busca a imagem dele de brilho, de sucesso na relação com o profissional, porque Sol está em Capricórnio, e com o profissional filosófico, né, orientador, viajante. Aí nós vamos ver que a Vênus estava em Aquário. Então o símbolo de mulher é uma mãe caridosa, uma mãe que se preocupa com o bem dos outros, uma mãe que sempre acolhe as pessoas na sua casa e todo mundo gosta de ir na casa dela porque a mãe sempre atende a todos. Uma mãe que sabe atender as pessoas e conviver com a multidão, vamos dizer assim, os primos, todos vão para casa, não sei o que, aquela coisa da mãe como sedutora, envolvente, uma mãe guerreira por Lua em Áries e uma mãe amiga e companheira das pessoas, amando a todos, acolhendo a todos. Aí nós vamos ver um outro mapa, onde aqui nós temos o ascendente em Capricórnio e o Sol em Capricórnio. E o Sol na casa 1. Veja, o Sol na casa da personalidade. Veja que exemplo importante. Aqui nós temos o Sol em harmonia com a Lua. Então, tanto o pai como a mãe têm uma condição de harmonia entre o herói pai e a mãe protetora. Essa presença de Sol em Capricórnio é o pai autoridade profissional, maduro, sempre preocupado em ser importante no sentido da responsabilidade da autoridade. Enquanto que a mãe taurina, mãe de Lua em Touro, uma mãe que se preocupa com as condições materiais, que cuida dos filhos e cuida como se fosse um patrimônio, dando o melhor de si para eles, mas com muito amor, com muito carinho, porque a Lua está na casa 5, que é da autoestima. Então é uma criança que nasce com um pai importante, um pai brilhante e uma mãe muito protetora, muito possessiva, que faz de tudo para acolher, proteger o filho e, de uma certa forma, dando a ele a sensação de segurança material e de conforto e de atenção, em harmonia com o objetivo do pai. O pai está lá batalhando pela profissão, pela conquista, ser importante profissionalmente para esse filho o admirar, porque a casa 1 representa o indivíduo querendo ser brilhante como o pai. Então, uma pessoa que nasce com o Sol na casa 1, nasce com o espelho de ser importante para seguir o caminho do pai. Ele não tem muita preocupação de fazer valer o seu lado assim do filho do pai. Não, ele é importante para o pai, mas ele quer brilhar como o pai. Então aí cabe o pai saber dar espaço para o filho brilhar. Um pai que tem um filho com Sol na casa 1 precisa dar apoio a esse filho para que o filho se sinta importante. E nesse caso se torne saudável, onde ele vai brilhar, o eu. Casa 1 é o eu. Eu brilho e eu levo o nome do meu pai junto, porque eu vou realizar feitos que são também ideais do meu pai. O pai herói. E aqui nós temos Saturno, que é o pai autoridade na casa 6, que é do trabalho, da saúde, da dedicação cotidiana. Então esse pai é um pai trabalhador, sério, responsável naquilo que faz, se dedica àquilo que faz. E, portanto, essa criança vem com uma sensação de que precisará ser responsável no trabalho, fazer bem feito, fazer melhor, porque ele não quer decepcionar. Ele não quer que o pai venha e fale assim, filho, está errado, faça melhor, faça direito.
Ele não quer isso, então há sempre aquela cobrança de perfeccionismo de fazer o melhor. E temos novamente um exemplo em que a Vênus está em Aquário. Quer dizer, essa mãe, ao mesmo tempo possessiva, dominadora, meio que possessiva, não é dominar no sentido escorpiano, de controlar, não, mas sim de querer dar sempre abrigo, proteção, aquela mãe que protege o filho. Mas que tem Vênus em Aquário, que também gosta de estar acolhendo pessoas, estando aberta ao coletivo, ao bem coletivo. Isso gera um conflito, mas é algo que a pessoa vai ter que se ajustar ao longo do processo. Se for mulher, uma mulher muito carinhosa, mas que tem o lado mulher mais intelectual. Então, de uma certa forma, a Vênus vai representar em Aquário uma forma sedutora intelectualizada, enquanto que a Lua é o aconchego, a necessidade de segurança, de estabilidade. Quando nós vemos a casa 4, que é do passado e da mãe, em Peixes é uma mãe que se sacrifica, uma mãe que se dedica, se esforça de toda forma para amar o filho e dedicar-se ao filho. E o meio do céu em Virgem é um pai trabalhador, organizado, crítico, técnico, que é próprio dessas estruturas que estão indicando aí um pai muito profissional, competente, trabalhador e dedicado. Aí nós vamos para um novo exemplo onde o Sol está em Leão. Veja, o Sol em Leão é o próprio brilho, o pai brilhante, o pai encantador, o pai que aparece, eu sou o centro, eu sou o brilho, que pode até queimar o brilho do filho se não deixar esse filho também ter o seu espaço de brilho. E Saturno estava em Touro, caracterizando uma certa responsabilidade material, uma preocupação material. Mas, ora, Leão e Touro são signos incompatíveis, por isso essa linha vermelha, um ângulo de 90 graus, caracterizando que, se eu quero aparecer, brilhar, eu tenho que comprar o carro mais luxuoso, eu tenho que fazer as festas, não sei o quê. E aí, como é que fica a questão material? Então, uma pessoa que nasce com Saturno em conflito com o Sol vai ter essa preocupação de querer brilhar, aparecer, querer ser importante, mas uma cautela material. O medo de ficar aprisionado como pai, porque Saturno em Touro, o pai estava aprisionado pela conquista material, pela atividade conservadora e obstinada para pelo menos trazer o pão e dar o melhor para a família. Assim cria-se o conflito entre o ser herói que quer brilhar e o ser que se submete a uma estrutura por questões de ter o sustento material. E nesse caso nós temos uma oposição entre Lua e Vênus. Vênus, símbolo da mulher em Gêmeos, uma mulher falante que gosta de conversar, gosta de interagir com as pessoas. Mas na casa 4, quer dizer, uma mãe que mostra para o filho a importância de ter o seu lar, o seu canto, a sua casa, o prazer de estar em casa. E oposição à Lua, uma mãe com a Lua na casa 10, é uma mãe que ocupa papel de pai, que a casa 10 é a casa do pai. É a mãe dizendo, é assim que tem que ser feito, porque Lua está em Sagitário. A Lua, no signo da flecha, a Lua em Sagitário é a mãe querendo dizer bem assim, você tem que seguir o que eu digo, você tem que fazer o que eu falo. Seu pai começa a ver o conflito de levar, às vezes, um pouco a imagem negativa do pai para poder ocupar o seu espaço como autoridade principal da família. Então a Lua na 10 sempre vai causar ao filho um estímulo para o crescimento dele. Mas quando está em mau aspecto, como é o caso da Vênus, parece que não faz de uma forma harmoniosa, porque se torna muito carrancuda. Lua é sentimento, Sagitário não é de ter sentimento, nós vimos que Sagitário e Capricórnio são das regências planetários frios. Então a Lua em Sagitário nunca vai ver a mãe chorar. Quem nasce com a Lua em Sagitário não vê a mãe fraca. Ela está sempre superior a todos os problemas.
Então, isso cria uma dificuldade de expressão afetiva. Aí nós vemos, então, que neste caso do mapa, nós temos um conflito entre o pai herói e o pai autoridade. Porque o Sol está em Leão, meu pai é importante. Mas em Saturno, em Touro, um pai escravizado pelo cotidiano da vida, da labuta. E o outro lado, uma mãe em conflito também com o lado mulher, uma mãe que é autoritária, não sei o quê, mas fala pelos cotovelos, adora conversar com todo mundo, por conta da Vênus em Gêmeos, é o símbolo da sedução materna, enquanto que a Lua é o símbolo da proteção materna. Então, com os outros ela conversa, fala, mas quando se refere a disciplinar o filho, disciplina de uma forma dura, de uma forma meio moralista, meio sacerdotal, né? Meio justiça. Então isso cria alguns conflitos na estrutura da psique. Aí nós temos mais um exemplo aqui, onde a Lua agora está na casa 1. Veja, o Sol na casa 10 e a Lua na casa 1. Nós temos aí um antagonismo daquele outro posicionamento que era o Sol na 1. Ora, o Sol na casa 10 é o pai brilhando no mundo através da sua busca da verdade, da justiça, do conhecimento, do saber, alguém que é importante. Agora, nós vamos ver esse pai filosófico, esse pai moralista, esse pai religioso, né, que vai ter um conflito com essa mãe. Porque essa Lua em Peixes representa uma mãe que está sempre tendo que se dedicar, se sacrificar, fazer tudo pelo filho. E esse filho vai buscar na mãe sempre a relação de proteção. Vai sempre buscar nessa mãe o sentido de ouvi-la, de ter o apoio dela, porque nascer com a Lua na casa 1 é nascer com uma forte influência da mãe sobre a personalidade. E essa mãe que é conflitante com o pai, que não há sintonia, porque essa quadratura é muito forte. Nascer com a Lua e o Sol em ângulo de 90 graus, que é na passagem da Lua minguante, quando entra a Lua minguante, quando entra a Lua crescente, é 90 graus. Esse é um momento crucial em que a relação pai e mãe não está muito harmônica, onde o pai, que é esse ser idealizado, vai ter um conflito com essa mãe que parece ser a que se submete, a que sacrifica. Quer dizer, o pai dizendo assim, a verdade é essa, e a mãe, ai meu Deus, já vem ele de novo com essas fantasias. É o feijão e o sonho. Aí nós vamos ver Júpiter aqui, ó, que é o deus da verdade, é o deus do saber, é o Deus que determina o que é certo e o que é errado. Olha, quem é a figura forte na estrutura familiar? É a mãe. Como justiceira, como que determina o que é certo e o que é errado, que sustenta a estrutura de verdade familiar. Que a casa 4 é da mãe, Júpiter nessa casa precisa dessa mãe que determina, que julga o que é certo e conduz a família dentro de uma certa linha de estudo, de estudar, de crescer, de conhecer. Pode ser uma mãe muito religiosa também. Mas vejam que há um conflito da religião e das verdades com o ser herói paterno e com a mãe também, que faz com que o filho fique confuso. Afinal, o que é certo, o que é errado? Eu sigo meu pai ou eu sigo minha mãe? Porque a mãe vai estar sempre tirando a força do pai, que esse filho quer ver brilhante no mundo. E onde está Saturno? Na casa 8, em Escorpião. Veja que a questão do dinheiro pesa muito na vida dessa pessoa, que a casa 8 é a casa do dinheiro, da sexualidade, da morte, da química, da investigação. E nós temos Saturno sem nenhuma ligação com nenhum astro. Então, o Saturno como pai autoridade, sendo um pouco
vamos dizer assim, disperso da relação de autoridade direta com o filho. Mas um pai profundo, um pai que faz tudo da melhor forma possível, um pai sempre preocupado em ser, vamos dizer assim, uma pessoa capaz de fazer o melhor, porque entende, estuda, pesquisa e faz com que essa criança que nasce com esse posicionamento seja um investigador, seja um pesquisador, seja alguém que vai sempre procurar fazer o melhor. Mas a mãe tem uma força muito mais forte na criança do que o pai, apesar do pai ser uma referência de importância no mundo para ele. Até a casa 5 em Câncer mostra o vínculo muito grande de autoestima com a mãe e com a família. E já o pai no sentido de autoridade e de importância coletiva, né? Aquela coisa das missões relacionadas a grupos, a caridade, a fraternidade, a política. O próximo exemplo nós vemos o Sol na casa 10 e Saturno na casa 1. Veja que coisa importante. O pai como herói de brilho para ser seguido, que é a casa 10. Em Touro, um pai que busca a construção material, busca a conquista material. Mas Saturno na casa 1 representa uma cobrança. A criança parece que já nasce com dente. Porque Saturno, quando está em conjunção com o ascendente, o nascimento é pesado, o nascimento é difícil. O nascimento da pessoa é sobre uma questão de cobrança. Parece que essa criança tem que nascer para ser a realização que o pai não foi. A criança nasce com uma carga de peso nas costas, como se tivesse que realizar o pai. O eu realizando aquilo que o pai determinou para mim. Então Saturno na casa 1 em Leão é querer fazer o pai brilhante, então eu vou fazer aquilo que o pai queria fazer e não fez, para eu ver o pai brilhar através da minha dedicação. Isso gera uma pessoa muito rígida, muito dedicada, muito exigente, que não descansa. E aí nós temos a Lua em Sagitário, na casa 5, uma mãe que tem uma ligação muito forte com a criança, uma mãe, Lua conjunção Netuno, uma mãe que tem a ver com essa coisa de ser moralista, ser filosófico, ser aquela que nunca esmorece diante das dificuldades, porque a Lua está em Sagitário, é a mãe filosófica, a mãe que acredita que vai herdar o reino dos céus, e em conjunção com Netuno, que cria uma sensibilidade, uma intuição, uma mãe humana, uma mãe moralista, religiosa, mas acolhedora, que acolhe os fracos, pobres e oprimidos, que quer o bem de todos. Então é uma mãe que mistura a fortaleza religiosa com a sensibilidade espiritual e intuitiva. E veja a Vênus em conjunção com Marte em Áries, que representa uma mãe guerreira, uma mãe batalhadora, uma mãe que luta pelas coisas, que sabe se virar sozinha. Então veja que aqui a relação mãe é uma relação forte e positiva, e a relação pai é uma relação que tem um forte conflito por excesso de cobrança da criança para realizar os feitos que porventura o pai fracassou, que é o Saturno na casa 1, a forte influência do pai e a autoridade sobre a criança e o peso de ter que levar adiante um projeto idealizado pelo pai. Aí nós vamos ver nesse outro exemplo o Sol lá no fundo do céu. Um pai muito mais presente na infância, mais presente no cotidiano da família, e uma Lua em Aquário que tem a ver com uma mãe idealista, fraterna,
onde Saturno também estava em Aquário, que tem a ver com o pai e a autoridade, preocupado também com a condição humana, de condição, um pai mais comerciante, um pai mais interativo com o social, com o coletivo. E o ascendente em Gêmeos coloca o indivíduo numa condição de ser meio comerciante, meio falante. Mercúrio é o regente do ascendente na 3, o que amplia o poder de comunicação. Então esse pai é um modelo para o filho de ser muito falante, muito comunicativo, muito expressivo em relação às pessoas vizinhas, próximas, não em relação ao mundo social lá distante, mas em relação ao cotidiano da vizinhança. E, ao mesmo tempo, muito preocupado com a moralidade e a questão do bem coletivo. Então, tem aí uma relação pai e mãe voltada bem ao social, ao coletivo, mas com preocupações de manter a ordem financeira familiar, por causa da casa 8. E, ao mesmo tempo, Vênus em Leão, que é uma mãe brilhante, uma mãe linda, uma mãe que sempre teve os olhares para ela como fêmea, como beleza. Se for uma mulher desse mapa, Vênus em Leão traz seios pequenos, bonitos, lindos, aquele seio em forma de taça, tipo das deusas, né? A Vênus, deusa Afrodite. Aquele símbolo do corpo belo, onde qualquer roupa fica linda nela, parece que o corpo dela é um corpo modelado para aparecer como beleza. E aí nós vemos então esse mapa com a relação muito forte do pai presente na estrutura familiar. A mãe também, porém, a mãe muito mais idealista e linda, maravilhosa, com uma ligação com o filho forte, profunda, mas não tão importante como a presença do pai no cotidiano da infância da criança. E aí nós temos esse outro exemplo de ascendente em Áries, com o meio do céu em Capricórnio, fundo do céu em Câncer, onde a lua está em Leão. Então é uma mãe presente na família, uma mãe que influencia a família, que tudo gira ao redor da mãe, porque a lua em Leão, que é o centro das atenções, tudo gira ao redor da mãe. O pai fica responsável pelas questões materiais, a questão do patrimônio, e a mãe é que faz tudo, ela que pega esse dinheiro do pai, e que o pai conquista, o pai batalhador, um pai trabalhador, porque o meio do céu está em Capricórnio, é um pai que sempre lutou pela família, sempre buscou o lado material, e a mãe que faz a festa, ela pega esse recurso que o pai adquire e se torna a mãezona dos filhos, que dá os presentes. Quer dizer, o pai fica numa condição muito mais do lado material, que é o Sol em Touro na casa 2 e o meio do céu em Capricórnio, com o Saturno em Gêmeos na casa 3, que é um pai muito disciplinador, um pai muito sério, um pai que dialoga com os filhos, mas sempre numa condição mais de disciplina. Enquanto que a mãe é a festiva, a que protege, a que acolhe, é aquela galinha com os pintinhos tudo debaixo da asa dela. Onde a Vênus em Touro mostra uma mãe sedutora e que gosta do luxo, do conforto, do prazer, uma mãe que gosta de segurança. Então é um mapa muito expressivo, onde o pai tem a função material e a mãe a função de encantamento, de brilho, de centralizadora da família. Aqui nós já temos o Sol e a Lua juntos, e Saturno junto. Na casa 6, do trabalho, da saúde, da dedicação ao cotidiano. Então, essa criança nasce com uma responsabilidade muito grande de tirar dos pais o peso das costas deles, porque o Sol na 6 é um pai muito batalhador, um pai dedicado ao trabalho, ao servir. A Lua em Touro na casa 6 é uma mãe também obstinada de conseguir tudo para o melhor para a família, de cuidar da família. E com isso a criança acredita que o nascimento dela foi um nascimento que trouxe para a mãe um certo exercício muito grande de trabalho. E aí a criança quer cuidar dessa mãe, quer dar abrigo a essa mãe no sentido não emocional, mas de melhorias de vida.
com Saturno na casa 6, essa criança que nasce com essa posição do herói paterno, da mãe protetora, do Saturno, que é o pai autoridade, na casa 6 do trabalho em Touro, tem que ser um trator de trabalho para poder ganhar as condições financeiras e materiais para poder dar o melhor e diminuir o esforço que os pais fizeram para dar o melhor para a família. Ela já vem com essa cobrança dentro de si. Ela quer brilhar, ela quer aparecer no mundo. O Meio do Céu e Leão mostra isso, mas ela quer para trazer a importância do pai e da mãe nessa dedicação à família. Com Vênus em Gêmeos, uma pessoa capaz de ver a mãe sempre amiga, conversando com todo mundo, interagindo com ela, uma mãe dedicada, trabalhadora, esforçada, e uma mãe também muito comunicativa, solta, que vai ser representação da mulher para esse indivíduo, essa indivídua que tem esse mapa. E aí, novamente, um mapa astrológico muito forte, com Sol conjunção Urano em Capricórnio e Lua em Sagitário, mas na casa 6. E Saturno em Capricórnio, porém na casa 7. Então lembra que Saturno em Capricórnio faz com que a menina ache que tem que ser dedicada à mãe para ser a parceira da mãe, porque de alguma forma parece que o pai faltou nesse sentido. E esse Sol conjunção Urano indica uma pessoa que nasce com a ideia de um pai extremamente criativo, inventivo, inovador, mas muito trabalhador, muito dedicado, muito forte. E essa criança ou essa pessoa que nasceu nesse posicionamento, se for menina, vai ter uma natureza extremamente agitada, muito preocupada em fazer as coisas novas, diferentes, sempre questionadora do que é certo, que é errado, porque Urano é o rebelde. E em Capricórnio, que é a preocupação com o lado da coisa profissional, de ser vista como séria, responsável. Então, é uma pessoa formal, porque tem o Sol em Capricórnio e Saturno em Capricórnio, mas pode ser uma pessoa que de repente precisa mudar tudo, precisa mudar o cabelo, precisa mudar a roupa, precisa mudar para poder se sentir meio que fora do convencional, das regras sociais que estão aqui, Júpiter em oposição ao Sol e Urano. E essa Lua em Sagitário, que é a expressão da mãe filosófica, a mãe que dedicada, trabalhou pra caramba para a criança nascer, foi uma luta, labuta, mas ela superou todas as dificuldades, porque a casa 6 tem a ver com esse cotidiano de dificuldades. E aí nós vemos que Saturno em Capricórnio na casa 7 representa esse pai que parece precisar ter tempo para a mãe. E não teve tempo porque tinha que ir na labuta, buscar, e sempre muito criativo, muito inventivo. Ainda por cima nós temos a Vênus em Aquário, que é aquela mãe que gosta de interagir com pessoas, gosta de conversar com as pessoas, estar em grupo, participar dos grupos. Então, é um mapa muito forte. É um mapa em que a figura da mãe foi a parceira, a companheira, que teve sempre junto ali tentando ser amiga. E essa pessoa nasce com esse sentimento que precisa de dedicar-se à mãe para diminuir a labuta da mãe e dar a ela o companheirismo que, às vezes, porque o pai teve que ir à luta, não teve tanta condição de dar a parceria. Mas vamos tentar entender que isso é um mecanismo da criança, é o que a criança acredita ser verdadeiro. É a criança que imagina, e por isso a gestação, ela é importante no sentido de dizer como é que essa gestação transferiu para a criança os aspectos que vão dar a ela o sentimento de conforto, bem-estar ou não. O próximo mapa, ele já mostra uma relação, novamente aqui, de uma presença paterna mais afetiva, mais amorosa, Sol em Câncer, um paizão, protetor, acolhedor.
Saturno na casa 3, novamente um pai preocupado em ser importante na infância da criança, responsável, orientador, mas temos aspectos difíceis na imagem paterna. Primeiro, o Sol está solitário, não chega nenhuma linha até ele. Ou seja, não chega nenhum ângulo importante, que é o ângulo de 60, 90, 120, 180. Não chegam ângulos a esse Sol, esse pai herói. Então vai ser um pai presente, mas que vai ter seu grau de importância, porém não vai ter uma presença forte, além de protetor, de carinhoso, amoroso. Um pai amigo, porque a casa assim é a casa da autoestima. Ela vai amar, essa pessoa vai amar o pai. Aí nós temos Saturno na 3, um pai que na infância foi muito correto, muito justo, muito disciplinador. E aqui nós temos Netuno em oposição a Saturno, que cria uma pessoa que vai estar sempre vendo que o pai podia mais, o pai tinha mais potencial, poxa, esse pai podia ter se destacado mais. Então a criança cresce com a sensação que ela vai precisar fazer algo mais, algo além, e quando ela atinge um objetivo, parece que não foi o suficiente. Então isso cria uma dificuldade de um objetivo claro a seguir na vida. E a mãe aqui, ó, presente, a Lua na casa 12, em conjunção com Marte, em Aquário. Uma mãe que parece ter sido muito idealista, criativa, inovadora e que também se sacrificou pelo filho, parece que se prendeu, houve um aprisionamento por ser mãe, deixou de fazer as coisas que sonhava porque foi mãe, tinha que se dedicar aos filhos, e a Vênus em Câncer é uma mãe que gostava de estar com a família, gostava de estar junto em casa, curtindo a família, mas para essa criança vai parecer que essa mãe ficou aprisionada. Então essa criança cresce com medo de amar, com medo de ter filho, com medo de perder a liberdade, porém precisa dos vínculos familiares, gosta de estar em família, que é a presença do Sol e Vênus em Câncer. Aí nós vemos também mais um exemplo de concentração. Veja que essa área é a área da família e do passado, da área pessoal está vazia, e a área social e coletiva está extremamente forte. Então essa pessoa nasceu para o mundo, nasceu solta, nasceu querendo buscar a sociedade, buscar a realização coletiva, buscar o profissionalismo, viajar, e teve uma figura materna, Lua em Capricórnio, uma mãe profissional, uma mãe que foi atrás, uma mãe que correu, e teve a Vênus também em Capricórnio. Então é a mãe realmente profissional, competente, trabalhadora, que sempre fez o melhor, o mais preciso, querendo brilhar, querendo encantar, com o lado profissional. O lado profissional é forte nessa pessoa. E o Sol e Saturno na casa 9, quer dizer, um pai que viaja, um pai que conhece as coisas, que estuda, que não sei o quê, mas não foi um pai tão família, não foi um pai preso à estrutura familiar, porque a casa 9 é sempre um pai mais filosófico, um pai mais do mundo. Então essa pessoa, ela gosta muito mais da vida para o mundo do que para a vida familiar. O mundo profissional é muito mais forte no mapa de uma pessoa assim. Até porque, olha, a casa 4 no signo de Gêmeos, indicando com uma mãe falante, uma relação muito comunicativa com todos. Mas, olha, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, lá na casa 10, mamãe estimulando, ela se vira, vai à luta, conquista o mundo. Então, um mapa astrológico de uma concentração extremamente forte, onde o pai aqui fica muito mais na função do saber e do que viaja, do que vai a longe, né? Então não é muito vinculado às estruturas familiares. Apesar de amar, não quer dizer que a pessoa que ama a família está presa à família. Então são vários casos que nós podemos olhar, por exemplo, desse caso onde o Sol está na 11, um indivíduo que tem um pai comunicativo, falante, que tem uma força política e que tem Saturno em Touro, um pai preocupado com as questões materiais, um pai profissional maduro, sério, que quer uma imagem profissional de importância na sociedade.
Então, o idealista social, né, e também preocupado com o lado material. E a mãe, ó, muito ligada à família, muito presa à estrutura familiar, uma mãe que fica dividida em querer ser livre, de querer ser independente, mas presa à atenção que tem que dar ao outro, a ser parceira dos filhos, a estar protegendo a família, cuidando. Então, aqui há uma força de conflito muito grande. É uma pessoa que cresce com o pai muito forte no sentido de idealismo social e de busca de construção do patrimônio e de ser profissional, e uma mãe que ao mesmo tempo ela quer ser livre, solta, mas ao mesmo tempo se dedica à família, se dedica. Então essa pessoa cresce meio dividido, olha, entre a ação, vou fazer, mas será que eu estou fazendo certo? Será que se eu impor as minhas verdades eu não vou estar atrapalhando o meu papel político, meu papel social, meu papel de estar em grupo? Então são aspectos astrológicos que criam tensão entre o ser, o pai que vai fazer, e o pai pode falar, não, meu filho, não faça desse jeito. Aí é o Marte dizendo, não age desse jeito. E a Lua dizendo assim, filho, você precisa amar uma mulher diferente. Essa mulher que você está amando não é companheira, porque a Lua em Libra é a mãe companheira. Então fica-se meio dividido entre tanto nas questões do amor, como da própria ação do ser. O ser fica dividido e com o símbolo de ter que ter uma imagem profissional, madura, séria diante do social. Então nós vemos que mapas, nós podemos analisar milhares de mapas e nós vamos sempre estar encontrando o pai herói influenciando onde o indivíduo quer brilhar, o Saturno indicando como o indivíduo deve proceder em termos de responsabilidade, a Lua dizendo como é que é essa mãe protetora, a Vênus dizendo que tipo de prazer essa minha mãe me ensinou a ter, trouxe para mim no sentido gestacional. Então, cada mapa astrológico a gente vai analisar, sempre compreendendo esse modelo de pai e mãe, através do Sol como pai herói, Saturno como pai autoridade, e nós temos também a Lua como mãe protetora e a Vênus como mãe que nos dá o sentido do prazer, da sedução, da beleza, da estética, que é importante no papel do lado feminino. E vamos encontrar, às vezes, situações como essa de Lua em conflito com Saturno, que cria uma oposição, uma incompatibilidade entre o pai e a mãe, que vai refletir na conduta da disciplina com o filho. Se o Sol está em mau aspecto, cria tensão na relação com o pai herói. Se é Saturno que está em aspecto, cria tensão na relação com o pai autoridade, assim como também a Vênus no mapa natal. Então tem pessoas que nascem com mapas tensos, isso cria muita dificuldade na vida da pessoa e cria desafios também. Mapas de pessoas muito concentradas num objetivo. Nós vimos um mapa de uma pessoa que estava mais voltado para a parte de cima do mapa. Agora nós temos um mapa mais voltado para a parte de baixo, que é típico mesmo de pessoas muito mais concentradas, até porque tem muita força de Escorpião no mapa. E aí nós vamos vendo como lidar com essa relação de pai como herói e pai como autoridade. Então, nesse caso aqui, ó, Saturno, pai, autoridade, em oposição a Mercúrio, que é o pensar. Então, essa pessoa tem sempre o medo de tomar uma decisão e não estar correto. Por isso, sempre busca opiniões diversas para poder se sentir seguro e não criar obstáculo na relação de diálogo com o pai. Onde a mãe, que parece a mulher sacerdotal, que sabe decidir as coisas, é forte, é o aspecto que dá
abrigo ao filho para poder ele tomar as decisões com mais segurança. Onde esse pai é um pai harmonioso, trabalhador, que agrada a todo mundo, porque o Sol estava em Libra. E é um pai que tem a visão social e política e um guerreiro. Saturno em Áries é o pai guerreiro. Então veja que nós temos mapas muito pesados, onde nós temos um conflito forte de feminilidade. Olha, o Sol em conjunção com a Vênus, um homem feminino. Se for uma mulher muito feminina. E com a Lua conjunção com o ascendente, uma forte influência da mãe na personalidade, na imagem do indivíduo, o que traz popularidade, porque a Lua tem a ver com popularidade, em conjunção com o ascendente. E aí nós vemos que há uma influência forte da família, tanto do pai como também da mãe, mas a mãe influenciando a personalidade direta. Agora é um ser que tem extremos conflitos existenciais. Então, assim por diante, nós vamos vendo mapas astrológicos e compreendendo a diversidade dos seres e essa ordem fantástica que o universo possui de dar vida e personalidade e movimento na vida de cada um através desses ciclos planetários. E essa ordem que encanta a gente, mas não permite que a gente a compreenda. Compreender o movimento e o efeito, mas compreender por que isso é assim, é algo que está num campo mais divino. Portanto, eu espero que esse trabalho possa ajudar você a entender mais da vida das pessoas, de si mesmo, e que ao interpretar o mapa, tanto de si como de outros, possa ver essa presença do pai como importância da realização do ser, como também do pai como importância na responsabilidade, nos limites que o indivíduo tem, e também a mãe no sentido da importância de proteção afetiva e a importância da mulher que nos estimula ao prazer e a amar as coisas de uma forma encantadora, que é o simbolismo do planeta Vênus.